Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu queria agradecer. Muito obrigado por você estar aqui se preocupando com o seu estudo e é, vamos começar. Então, o tema dessa videoaula é o caderno 3 da Escola Eupídio Reis, conteúdo de regra de três simples e grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Esse é o tema do caderno 3, para a turma do nono ano A, a matéria de aplicações, tá? Então, o que interessa para a gente? As atividades de aplicações começam aqui na página 34. Então, aqui está a regra de três simples e diretamente proporcional. O que é a minha orientação para vocês sobre esse caderno 3? Não é necessário fazer a impressão desse caderno, são muitas folhas. O principal, vocês podem ter acesso a esse arquivo PDF, a gente já postou ele no grupo da sala pelo WhatsApp e também pelo Google Classroom. Então, vocês podem ter o arquivo PDF para fazer a leitura dos textos de orientação, de revisão de conteúdo e ler também aqui as atividades que estão propostas. O que vocês têm que fazer para mim que eu acho importante? Vocês podem responder essas atividades no caderno de vocês, no caderno de sala de aula. A única coisa que eu preciso é que vocês identifiquem a página e o número da questão. Quando for tirar foto dessas atividades e mandar para mim, de preferência que seja pelo Google Classroom, eu vou poder fazer a correção. Então, a gente acaba eliminando o risco de lidar com material, por exemplo. Ter que sair de casa, pegar esse caderno de atividades, é, ter que entregar ele depois para uma correção. A gente elimina esse risco. Se vocês postarem as fotos para mim das atividades que vocês realizaram, eu vou poder fazer a correção através do ambiente do Google Sala de Aula, do Google Classroom. É mais seguro para a gente. Então, não é necessário fazer impressão. Acaba sendo até um desperdício de papel, se vocês pensarem bem. O importante é estar fazendo a leitura do conteúdo e realizar as atividades no caderno, mandar as fotos para mim para correção, tá? Então, continuando. O assunto da aula é a regra de três simples. É uma ideia que a gente está fazendo aqui, é comparar valores. Então, a primeira ideia a gente trabalha com a noção de grandeza, é fazer medidas envolvendo algum valor, alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu falo uma frase assim, daqui a 3 dias eu vou fazer uma viagem. Quando eu falo 3 dias, eu estou trabalhando com uma grandeza que mede o tempo. 3 dias. A ideia, a grosso modo, é pensar, a grandeza é uma forma de a gente estar realizando uma medição de alguma coisa. Às vezes essas grandezas têm relação com outras. Aí eu vou pegar o exemplo que está aqui na tabela que a gente vai fazer a leitura. Então, na página 34, vocês vão começar a fazer a leitura do exemplo. Então, vamos imaginar que é uma indústria, o forno de produção aqui, o tempo que ele fica trabalhando, e a quantidade da produção de ferro fundido. Então, nessa primeira parte da tabela, para o tempo de 5 minutos, acaba sendo então fabricado, produzido 100 quilos de ferro fundido. Então, né, a gente tem como a comparação da grandeza do tempo, medido em minutos, com outra grandeza, é, medindo o peso, a quantidade de produção dessa indústria. Então, outra leitura. A quantidade de tempo que a gente está observando aí, vamos imaginar, se aumentar o tempo, a gente espera que aumente a produção do ferro fundido. Então, vocês vão continuar fazendo a leitura dessa tabela. Imagine, então, a mesma comparação que a gente fez de 5 minutos para 10, perdão, para 100 quilos. Se dobrar o tempo de 5 minutos para 10 minutos, a produção também se espera que dobra. Então, vamos analisar ali. A produção que era de 100 quilogramas, 100 quilos, perdão, passou a ser de 200. Continuando a usar a noção aqui, de 5 minutos a produção de 100 quilos. Se a gente triplicar esse tempo,
5 vezes 3, 15, a produção também vai ser triplicada. De 100 vezes 3 passa a ser 300. Para cada 15 minutos de produção, ele tem 300 quilos de ferro fundido. Se a gente quadruplicar o tempo, 5 vezes 4, 20. O tempo quadruplicou, a produção também, de 100 vezes 4, 400. Então, a conclusão aqui na última linha dessa tabela, para o tempo de produção de 20 minutos, a quantidade vai ser de produção de 400 kg de ferro fundido. Então, dependendo do tempo, se aumentar o tempo, aumenta a produção. Aí, nesse conceito aqui, a gente tem variáveis dependentes. A ideia de ser dependente é a noção que eu acabei de falar. Se o tempo de produção aumentar, a quantidade do material que está ali também vai aumentar. A palavra variáveis, vamos entender que o tempo aqui é uma variável. A gente analisou de 5, mudou para 10, mudou para 15, mudou para 20. A quantidade produzida também é uma variável. Era 100, mudou para 200, mudou para 300, mudou para 400. Tá? Aqui tem umas comparações. Quando ele duplicou de 5 minutos, a comparação está para 100 kg de produção. Se dobrar o tempo, 5 vezes 2, 10. A ideia é que a produção também dobra. 100 vezes 2, 200. A leitura. Para 10 minutos está para 200 quilos de produção. Para abreviar, a gente pode falar assim: 5 está para 100, assim como 10 está para 200. É uma forma de leitura. Se o tempo triplicar de 5 vezes 3, 15, o tempo triplicou a quantidade de tempo. A produção também triplica de 100 vezes 3, 300. O que acontece aqui? A grandeza do tempo, se ela está aumentando, a produção também está aumentando. E aqui tem uma caixa de texto que é importante fazer a leitura. A gente já tem uma noção da ideia, se um aumenta, o outro também aumenta. Então, fazendo a leitura, duas grandezas variáveis dependentes, porque se aumentar o tempo, aumenta a produção, eu expliquei essa relação, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, então, de novo, se o tempo quadruplicar, a produção também vai quadruplicar. Terminando a leitura, quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Vamos lá. A razão de 5 para 10 é o dobro. A razão de 100 para 200 é o dobro. Então, essa é uma comparação. Se for o triplo, quádruplo, tem que ser a mesma para as duas grandezas, uma para o tempo e outra, ali no caso, para o peso da quantidade de produção. Outro exemplo, utilizando a regra de 3. Agora vem uma explicação por que é a regra de 3. A gente vai fazer a leitura do exemplo. Numa receita de macarrão caseiro, lê-se misturar 100 gramas de farinha de trigo para cada ovo. Quantos ovos devem se utilizar para 500 gramas de farinha de trigo? Então, através da leitura que a gente está fazendo desse exemplo, a gente identificou duas grandezas. A primeira aqui, então, é a quantidade de farinha, 100 gramas, e a quantidade de ovo utilizada é outra grandeza. A gente está comparando, então, vamos pensar assim, a quantidade de ovo e a quantidade de farinha. São as duas grandezas, é o que a gente está medindo. E são 3 informações nessa leitura. Por isso que a gente fala a regra de 3. No mínimo, a gente tem que conhecer 3 valores para poder relacionar eles. Então, no caso aqui, por mais que seja fácil deduzir a quantidade de ovos nesse exemplo, o que eu tenho que lembrar? Pela leitura que a gente fez aqui do exemplo, a gente só tem 3 informações. 100 gramas, um ovo. 500 gramas, não tem outra informação. A pergunta, então, é relacionar esses valores e a gente tentar descobrir quanto que vai ser. Então, aqui foi colocado, poderia ser uma tabela, a quantidade de ovo é a primeira grandeza, a quantidade de farinha é a segunda grandeza. Na leitura, para um ovo, 100 gramas de farinha. Para uma quantidade que eu não sei ali, eu representei por X, tem 500 gramas de farinha. Então, aqui a gente pode fazer também a leitura, 1 está para X, 100 está para 500. É uma forma de leitura.
Como é que a gente relaciona isso? Para o 100 virar 500, eu já sei que são 5 vezes. 100 vezes 5, 500. Eu posso aplicar esse raciocínio do outro lado para a quantidade de ovos. 1 vezes 5, 5. Então a quantidade de ovos eu já sei que é 5. Agora, se você duvida de mim, acha que eu estou mentindo, a gente vai partir então já para o outro raciocínio. A gente vai organizar esses valores numa tabela e a gente vai propor então para vocês um exercício aqui de desenvolver uma multiplicação, alguma coisa assim. Vamos do começo. A quantidade de ovos, 1, e a segunda informação a gente não tem, representa por x. A quantidade de farinha, a primeira informação é 100, a segunda é 500. A gente vai relacionar esses valores de acordo com essa leitura. Pode ser assim, ó. 1 está para 100, assim como x está para 500. A ideia é que a gente vai multiplicar cruzado esses valores. Isso tem relação com o que eu falei aqui no começo dessa caixa de texto. Aqui, quando ele fala de razão, eu vou dar um exemplo posterior, que na verdade a gente está trabalhando essa tabela aqui, ó. Na verdade, a gente está trabalhando com uma noção de frações, tá, pessoal? Quando a gente compara a razão, a gente tem uma relação com frações. Até o momento, o importante é multiplicar cruzado. Então, de preferência, sempre começar pela letra, é o mais importante. São 3 valores conhecidos. O x que está ali embaixo multiplica o 100 que está lá em cima. O 1 que está aqui em cima vai multiplicar o 500 que está lá embaixo. E a gente vai separar essas duas informações, essas duas instruções, no primeiro membro e no segundo membro. Sempre de preferência, você de preferência, organiza a ideia da letra ficar no primeiro membro. Quando a gente fala x vezes 100, a ideia da multiplicação, o número fica na frente da letra. E não resolve porque a gente ainda não sabe quanto que é esse valor do x. 1 vezes 500 dá 500. Para terminar essa conta, quando a gente tem um número multiplicando uma letra, a gente só precisa da letra no primeiro membro. Qual que é o oposto da multiplicação? Uma divisão. A ideia é que o 500 vai ser dividido por 100. Nota uma coisa aqui na hora da impressão. Esse 100, que está aparecendo embaixo da tabela, era para estar embaixo do 500. É para ser uma noção de divisão. 500 dividido por 100 dá 5. Esse resultado, vamos lembrar que o x está representando a quantidade de ovos. Então, 5 ovos. A gente acabou descobrindo o resultado, qual o valor que estava faltando naquela relação do exemplo 1. Então, só recapitulando, por que é a regra de 3? De acordo com a leitura aqui do exemplo, pelo menos a gente identifica 3 valores envolvendo as grandezas. A gente organiza ele de preferência numa tabela, grandeza com grandeza. Outra coisa, vamos notar que a quantidade de farinha aumentou e a quantidade de ovos também aumentou. Por isso a gente pode falar que são diretamente proporcionais. Antes de fazer essa conta, eu já tinha essa noção, que a quantidade de farinha de 100 mudou para 500, ela quintuplicou. Eu sabia que a quantidade de ovos também ia quintuplicar, multiplicar por 5. E agora a gente tem os exercícios envolvendo esse tipo de relação. Então, aqui, a gente vai trabalhar fazendo a leitura primeiro, identificando os 3 valores, as grandezas que a gente vai fazer. E a gente vai montar as nossas operações utilizando a ideia da tabela, a comparação e depois multiplicar cruzado, isolando a letra. Tá bom, pessoal? Então, a leitura aqui da questão, uma breve leitura. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Então, a gente, pela leitura, a gente identificou a grandeza, que envolve a quantidade de voltas. A segunda grandeza, o tempo, que está medido em minutos. Aí, o que eu faço na comparação? O quarto valor que está faltando nessa comparação, eu represento por x. Atenção nessa comparação. 80 está para 20, assim como. Aí, se eu não sei a quantidade de voltas, x está para 28, tá? Eu quero que vocês tentem fazer. Se tiverem mais alguma dúvida, eu posso realizar alguns exemplos parecidos, tá? Questão 2. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, a dica é identificar as grandezas. A primeira é a quantidade de refrigerantes. A segunda grandeza está relacionada com o tempo. Vocês vão relacionar de novo os 3 valores que vocês têm. O quarto que estiver faltando, de preferência, coloca a letra X. E, novamente, multiplicar cruzado,
isolar a variável, isolar o valor do x, descobrir o valor do x, na verdade, e vocês vão assinalar alguma das alternativas aqui. Questão 3. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6 mil quilos de cana-de-açúcar. Podia ter colocado 6 toneladas. Tornaria a leitura um pouquinho mais simples. Aí, determine quantos litros de álcool são produzidos com 15 mil quilos de cana. De novo, pela leitura, a gente consegue identificar as grandezas. A primeira é a quantidade de litros de álcool, medida em litros. A segunda grandeza, a quantidade de cana-de-açúcar, 6 mil quilos e 15 mil quilos. O quarto valor que a gente está procurando é representar por x. E, de novo, multiplicar cruzado, isolar o valor do x e descobrir o valor dele no final. Item 4. Fazendo a leitura. Um muro de 12 metros foi construído com 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, a quantidade de tijolos a gente não sabe, mas a gente consegue fazer uma relação para descobrir. Então, de novo, fazendo a leitura, identificar as grandezas, a quantidade de metros, a produção, né, o que vai ser construído, e a quantidade de tijolos que foi usado na obra. A gente tem pela leitura 3 valores, o quarto valor a gente representa por x. Então, esse é o primeiro vídeo de orientação sobre regra de 3 simples, diretamente proporcional. Eu vou fazer um segundo vídeo utilizando agora a regra de 3 simples, inversamente proporcional. Muito obrigado, até a próxima.